Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Tom Monfiles e a pergunta que não quer calar: um homicídio indiscutível ou uma irreparável injustiça do sistema judiciário? Vamos aos fatos. Thomas John Monfiles, mais conhecido como Tom, nasceu no dia 9 de abril de 1957 em Green Bay, no estado norte-americano do Wisconsin. Ele era o filho mais velho de Edwin Felix Monfiles e John Ann Monfiles. 10 anos mais tarde, em 1967, nasceria o segundo filho do casal, batizado de Cal. Mesmo com uma grande diferença de idade, Tom e Cal sempre foram muito próximos. E depois de um tempo, Tom passou a levar Cal a todos os lugares que frequentava. Tom era conhecido por ser um espírito livre. Ele gostava de esportes, especialmente a natação, e fazia amizades por onde passava. Muito sociável e extrovertido, Tom raramente era visto sozinho. Ele gostava de sair com os amigos para frequentar cinemas, lanchonetes e parques, e passava pouco de seu tempo livre em casa. Ele também era um apaixonado por música, que aprendeu muito cedo a tocar guitarra e violão. Dizia-se que era impossível encontrar alguém que não gostasse de Tom. Aos 18 anos, Tom começou a trabalhar na guarda costeira de Green Bay, onde tomava parte em operações de resgate de pessoas afogadas ou acidentadas em alto mar. Em 1978, durante o período de férias em Nova York, Tom conheceu uma mulher de nome Susan Kogel, natural de New Jersey. Ambos se apaixonaram e começaram a namorar, quando então Susan se mudou para Green Bay para morar com Tom. 2 anos mais tarde, em 1980, eles se casaram e Susan adotou o sobrenome Monfiles. Em 1981, nascia a primeira filha do casal, de nome Teresa. 2 anos depois, veio um menino de nome John, o caçula da família. Embora Tom gostasse do trabalho na guarda costeira, ele pretendia seguir os passos do pai, que havia trabalhado em uma grande empresa produtora de celulose e de papel, de nome James River. Uma gigante do setor, a James River tinha sua enorme fábrica erguida às margens do rio Fox, na porção leste de Green Bay. Ali, Edwin Monfiles, o pai de Tom, tinha subido na hierarquia da empresa até se tornar gerente de produção. Tom pretendia trilhar o mesmo rumo, pois sabia que os cargos de gerência eram bem remunerados na James River. Ele começou, porém, no chão de fábrica, atuando como operário do maquinário pesado que fazia a transformação de celulose em papel. Tom começou a trabalhar na James River em 1982, com 25 anos. 10 anos mais tarde, em 1992, ele ainda patinava na hierarquia da empresa e continuava a trabalhar como operário. Ainda assim, Tom não desistia. Ele acordava cedo e trabalhava de segunda a sábado para garantir o sustento da família. Ele estava desapontado com a falta de ascensão na hierarquia da empresa, mas sabia que dificilmente conseguiria um emprego que pagasse melhor, considerando especialmente que ele não havia passado do ensino médio. Para Tom, havia apenas um caminho: persistir na sua carreira dentro da James River. Em um sábado, dia 21 de novembro de 1992, Tom saiu de casa para trabalhar, como costumeiramente fazia, e assumiu seu turno em torno das 7 horas da manhã. Às 7h45, ele foi visto por seu supervisor imediato, um homem de nome Mike Pajaskowski, no galpão onde os trabalhadores operavam as máquinas. Depois disso, porém, Tom não foi mais avistado. Alguns operários notaram sua ausência e comunicaram o ocorrido a Mike no fim da manhã. O supervisor reportou o ocorrido ao gerente,
que ordenou que as operações cessassem no galpão e que todos passassem a procurar por Tom. Ele não foi encontrado, mas constatou-se que seus pertences estavam em seu armário, intocados, e que seu carro continuava estacionado diante da fábrica. Algo estava muito errado. O gerente da fábrica contatou Susan para relatar o desaparecimento de seu marido e, em seguida, acionou a polícia. No mesmo dia, a polícia conduziu uma ampla busca por Tom na fábrica e nas proximidades, sem sucesso. No dia seguinte, domingo, as autoridades aprofundaram as buscas e, sem opções, decidiram drenar os tanques de pasta do galpão. Os tanques de pasta são enormes reservatórios circulares, de cerca de 10 metros de diâmetro e 5 de profundidade, onde a celulose é misturada a produtos químicos e permanece em constante agitação por meio de hélices gigantescas, para a formação da pasta utilizada como matéria-prima do papel. Após esvaziar todos os tanques, a polícia descobriu o corpo sem vida de Tom no fundo de um deles. A cena era macabra. Tom tinha sido amarrado pelo pescoço a um peso de 18 quilos. Seu corpo estava inchado e lívido, resultado de cerca de 36 horas de submersão no tanque. Seus tornozelos haviam sido praticamente decepados pela hélice, e o cadáver apresentava abrasões em 13 partes do corpo. Na autópsia, constatou-se pasta de celulose nos pulmões, o que indicava que Tom ainda estava vivo quando foi jogado ao tanque. Ele também apresentava uma severa lesão na cabeça. No local, havia um extenso ferimento no couro cabeludo e uma fratura no crânio, que muito provavelmente o tinha deixado inconsciente. A polícia logo classificou a morte como homicídio. Antes mesmo das investigações começarem, uma pista valiosíssima surgiu. Estava circulando entre os operários da fábrica uma fita cassete com um áudio de conteúdo revelador. Na gravação, era possível ouvir a voz de Tom em uma ligação a um policial, na qual denunciava um colega de trabalho, de nome Keith Kutska, que planejava roubar 4 metros de fios das instalações da fábrica. Descobriu-se depois que a polícia repassou a informação à gerência da James River, que orientou seus seguranças para que revistassem Kutska ao fim de seu turno. Kutska, porém, se recusou a ser revistado, passou pelo corpo de seguranças, entrou em seu carro e foi para casa. No dia seguinte, Kutska foi chamado por um dos gerentes da James River, que lhe transmitiu a notícia de que ele estava suspenso por 4 dias, sem direito a salário, pelo ocorrido. Ele também foi informado de que a pista havia sido repassada pela polícia, que, por sua vez, havia se baseado em uma denúncia interna de um dos funcionários da empresa. Furioso, Kutska foi até o galpão onde trabalhavam os demais funcionários de seu turno e gritou, para quem quisesse ouvir, que ele ia descobrir quem havia feito a denúncia e acertar as contas com ele. Tom, que dias antes havia entreouvido os planos de Kutska para roubar os fios da fábrica e denunciado à polícia, ficou apavorado. Ele ligou para o departamento de polícia de Green Bay 5 vezes em um período de 2 dias, apenas para garantir de que a denúncia permaneceria anônima e que seu nome não chegaria até Kutska. Em todas as vezes que ligou, os policiais reiteraram que o anonimato era garantido e que sua identidade permaneceria em sigilo. Tom, porém, não estava convencido. Em sua última ligação ao departamento de polícia de Green Bay, ele disse, de maneira quase profética, abre aspas, não dormi muito nos últimos dias. Esse não é um cara legal. Ele é do tipo motoqueiro. Se ele pegar a gravação, talvez eu não volte para casa alguma noite. Fecha aspas. Os piores temores de Tom se tornaram realidade. No dia 20 de novembro, Kutska foi até o departamento de polícia de Green Bay e, pagando uma taxa de $5, obteve a gravação em fita cassete da ligação de Tom. Kutska então voltou ao trabalho no dia seguinte, o dia do desaparecimento de Tom, e o confrontou enquanto ele estava na sala de controle da empresa. Mike Pajaskowski, o supervisor de ambos, também estava presente. Kutska chegou com o gravador ao local e se dirigiu a Mike, abre aspas,
Você tem que ouvir isso. Descobri a identidade do dedo duro que me denunciou. Fecha aspas. Ele começou então a tocar a fita que estava no gravador e surgiu a voz de Tom conversando com o policial. Tom, que estava ao lado de ambos lendo um jornal, deixou o jornal cair no chão e arregalou os olhos, desesperado. Kutzka então o chamou de traidor e disse que ele iria ter o que merecia. Para imensa surpresa de Tom, Mike apoiou Kutzka e disse que ali eles formavam uma família e que trair um colega de trabalho era imperdoável. Ambos então saíram da sala de controle, deixando Tom a sós. Era em torno das 7h30 da manhã de sábado, dia 21 de novembro. Foi a última vez que alguém admitiu ter visto Tom com vida. A fita obtida por Kutzka passou então a circular entre os operários, de modo que todos sabiam o que havia ocorrido. Kutzka então se tornou o principal suspeito do assassinato. Interrogado pela polícia, ele logo admitiu o confronto com Tom, mas negou o crime. Mike, o supervisor, também admitiu o desentendimento, confirmando que estava presente no local e que havia tomado partido por Kutzka. Mike também caiu em contradição algumas vezes. Ele inicialmente afirmou que tinha visto Tom pela última vez na sala de controle, mas posteriormente relatou tê-lo avistado uma vez mais, 15 minutos mais tarde, cabisbaixo e recostado contra uma das máquinas da fábrica. Pressionado devido à contradição, Mike acabou se retratando desse último relato e disse que não tinha voltado a ver Tom e que estava confuso devido ao seu estado emocional. O galpão de operação das máquinas não forneceu pistas adicionais. Não havia rastros de sangue, sinais de luta, nem nenhuma evidência minimamente útil para a perícia. Para ser resolvido, o caso dependia das habilidades investigativas dos detetives. O líder das investigações, o sargento da polícia de Green Bay, Randy Wickler, pressionou longamente Kutzka e Mike nos interrogatórios, mas nenhum deles jamais admitiu nenhuma participação no crime. A maioria dos depoimentos dos demais operários tampouco jogou alguma luz extra no caso. Um detalhe, porém, chamou a atenção do sargento Winkler. Os demais trabalhadores não se lembravam de ter visto 4 operários em particular ao longo de toda a manhã do dia 21 de novembro. Eram eles Michael Johnson, Michael Hearn, Dale Basten e Ray Moore. Winkler então começou a refletir se aqueles 4 não teriam sido cúmplices no crime. Ele os interrogou, pressionou, mas de novo não obteve qualquer confissão. Desanimado, o sargento teve que admitir que não tinha provas suficientes para prosseguir com as acusações. Mais de 2 anos se passaram. No começo de 1995, 2 novas testemunhas, ambos operários da fábrica, surgiram. A primeira era David Weiner, que dizia se lembrar de ter visto Michael Johnson e Dale Basten, 2 dos suspeitos, carregando um grande volume enrolado em um lençol em direção aos tanques de pasta por volta do meio-dia. A segunda testemunha, um homem de nome Brian Kellner, surgiu para dizer que Kutzka havia confessado o crime. Ele relatou que 1 ano depois, enquanto bebiam em um bar, Kutzka, alcoolizado, contou a ele e a outros operários presentes como tinha matado Tom. Ele teria não apenas confessado, mas reencenado o ocorrido usando outros operários como figurantes. Kutzka teria dito que havia espancado Tom até deixá-lo inconsciente e que havia pedido que outros colegas jogassem o corpo no tanque de pasta para se livrar de qualquer evidência. A teoria que Winkler formou a partir dos novos depoimentos era de que Kutzka, Mike e os outros 4 operários haviam abordado Tom no vestiário da fábrica e começado uma sessão de espancamento que tinha se prolongado por muitos minutos. Em algum momento, Kutzka teria pego uma chave inglesa que estava no local e desferido um golpe na cabeça de Tom, o que explicaria o ferimento encontrado no cadáver e a fratura no crânio. Desmaiado, Tom teria sido amarrado pelo pescoço ao peso que foi encontrado com ele e jogado no tanque. Com os novos depoimentos em mãos, a polícia de Green Bay prendeu Mike, Kutzka,
Michael Johnson, Michael Hearn, Dale Basten e Ray Moore no dia 12 de abril de 1995. Eles foram mantidos detidos até o julgamento, que começou no dia 27 de setembro. No julgamento, o relatório do legista, assim como os depoimentos de David e Brian, tiveram imenso impacto sobre o júri, que precisou de apenas um dia de deliberações para condenar os 6 homens à prisão perpétua. Nenhum dos condenados aceitou qualquer tipo de acordo, o que envolveria a admissão de culpa, e assim reduzir as suas sentenças. O caso parecia encerrado. Entretanto, 4 anos mais tarde, durante as primeiras audiências de apelação de Mike, alguns detalhes dos procedimentos legais foram questionados. Por que David e Brian haviam se apresentado apenas 2 anos após o ocorrido? Chamados para depor, ambos trouxeram suas versões. David alegou ter muito medo de Kutzka e que apenas testemunhou quando sua consciência pesada não lhe permitia mais dormir. O argumento pareceu convencer o juiz. Em relação a Brian, porém, os desdobramentos foram muito diferentes. Antes dele depor, a sua própria esposa e os donos do bar onde teria ocorrido a reencenação do crime desmentiram veementemente a versão de Brian e garantiram que aquele episódio nunca havia ocorrido. Eles disseram que todos estavam tão bêbados naquele dia que teria sido impossível recriar qualquer cena de crime, já que Kutzka, depois do meio-dia, já estava praticamente desmaiado. A dona do bar garantiu que jamais permitiria a reencenação de um crime em seu estabelecimento e que aquilo era um delírio de Brian. Quando chegou a vez do próprio Brian depor, para imensa surpresa do juiz da apelação e dos demais presentes, ele admitiu ter mentido no julgamento inicial. Brian disse que o sargento Winkler o teria ameaçado, dizendo que, caso ele não depusesse daquela maneira, ele iria dizer aos gerentes da fábrica que Brian não estava colaborando, o que levaria certamente à sua demissão. O próprio Winkler então teria escrito o depoimento para Brian assinar. Depois de 8 horas de ameaças e coação, Brian teria cedido. Outras testemunhas corroboraram as palavras de Brian quanto à atuação do sargento Winkler. Segundo diversos operários, o policial de fato ameaçava denunciar a falta de cooperação à fábrica e pedir a demissão deles se não depusessem contra os 6 acusados. A maioria, porém, não cedeu à pressão e se recusou a incriminar os colegas. Outro ponto levantado pela defesa durante o julgamento de apelação foi o depoimento de David Weiner. Os advogados de Mike trouxeram para depor a namorada do irmão de David, um homem chamado Tim. Ela disse, sob juramento, ter escutado uma conversa telefônica que o namorado Tim havia mantido com o irmão. Durante essa conversa, Tim estaria irritado com David, que teria prometido ir buscá-lo no estádio Lambeau Field após um jogo do time de futebol americano Green Bay Packers, mas que não havia aparecido para a carona. Teria dito Tim, abre aspas, "Você acha que eu não seria capaz de te denunciar à polícia? Não brinque comigo. Vou até aí pra gente acertar as contas." Fecha aspas. A namorada de Tim disse que ele poderia estar se referindo ao assassinato de Tom. A hipótese, porém, nunca pôde ser confirmada, porque Tim e sua namorada jamais voltariam a se falar. Cumprindo o que havia dito por último, Tim foi até a casa do irmão confrontá-lo, mas foi recebido na sala de estar com 4 tiros de revólver, que imediatamente o mataram. Isso tinha ocorrido em setembro de 1994, quase 2 anos após a morte de Tom e 1 ano antes de David testemunhar. Ele foi preso pelo crime e sentenciado a 10 anos de prisão. A pena tinha sido leve demais, e a defesa de Mike especula se David não teria negociado a condenação, trocando uma pena mais longa por um testemunho contra os que já eram então conhecidos como os 6 de Thomond Files. A polícia de Green Bay negou qualquer tipo de acordo, mas admitiu que David havia agido de modo suspeito nos meses e anos após a morte de Tom,
ligando insistentemente para os detetives a fim de saber o andamento das investigações. Era uma atitude suspeita, mas que por si só não provava nada contra David. Mike perdeu a apelação e sua condenação foi mantida. Ele apelou para as mais diversas instâncias da justiça, tendo seu pedido negado diversas vezes, até o processo chegar a uma das mais altas instâncias do estado, a Corte Distrital de Milwaukee. Ali, o juiz Myron Gordon pareceu se sensibilizar com os argumentos de Mike. Ele solicitou, porém, o parecer de uma perita independente para corroborar ou refutar os achados da primeira autópsia. A perita, Mary Ann Sands, era a patologista forense-chefe do estado da Dakota do Norte. Ela revisou os arquivos do caso e os procedimentos da autópsia e deu seu parecer ao juiz. Para ela, era mais provável que a fratura na cabeça de Tom tivesse sido feita pela hélice do tanque, ao invés de uma chave inglesa. Ela disse que a extensão do ferimento correspondia exatamente ao tamanho da hélice. Mary Ann corroborou o entendimento da primeira autópsia de que o ferimento tinha sido infligido enquanto Tom ainda estava vivo. Entretanto, ponderava que ele poderia ter se ferido enquanto se afogava na pasta de celulose, ainda antes de morrer. O parecer final dela era de que não se poderia descartar homicídio ou suicídio. As considerações da perita pareceram convencer o juiz Gordon, que ordenou a soltura de Mike e o absolveu oficialmente do crime. Mike foi solto no dia 3 de abril de 2001, após 6 anos de prisão. A libertação de Mike levou a um efeito cascata no processo dos outros 5 presos, que conseguiram, um a um, com exceção de Kutzka, a liberdade condicional. Dale Basten, o primeiro a conseguir o benefício após Mike, foi solto em 2017, vindo a morrer pouco mais de um ano depois. Michael Hearn, por sua vez, obteve a liberdade condicional em 2018, seguido por Michael Johnson e Ray Moore em 2019. Keith Kutzka, por outro lado, teve seu recurso negado diversas vezes, tendo a última audiência ocorrido mês passado, no dia 22 de março de 2022. Ele permanece encarcerado no sistema penitenciário de Wisconsin. A soltura de 5 dos 6 condenados poderia ter causado extrema indignação à família de Tom. Mas não foi exatamente assim que aconteceu. Não para todos. Cal, o irmão de Tom e uma das pessoas mais próximas a ele, concordou com o resultado das apelações. Para ele, não havia provas suficientes para a condenação de nenhum dos acusados. Ele apontava que Tom passava por um momento difícil na vida, não apenas pelo impasse com Kutzka devido à sua denúncia, mas também por problemas familiares. Ele e Susan estavam vivendo um momento conturbado no casamento, tendo iniciado pouco antes de sua morte uma terapia de casal. A situação havia deprimido Tom, que, segundo Cal, chegou a ter pensamentos suicidas. Susan, que nunca veio a público comentar o caso, teria dito aos sogros e à polícia, segundo Cal, que acreditava que Tom seria capaz de se matar. Outros pontos do caso faziam Cal duvidar da teoria de homicídio. Durante seu período na guarda costeira, Tom tinha demonstrado uma verdadeira obsessão por mortes por afogamento, chegando ao ponto de preocupar Cal. O nó utilizado para prender o peso ao pescoço de Tom era do tipo que se aprendia se usava na guarda costeira. Por isso, Cal acredita que o próprio Tom tenha feito o nó e que tenha se matado naquela manhã, ainda que tenha escolhido um modo extremamente doloroso e sofrido para seu fim. Hoje, Cal e Mike mantêm uma improvável amizade. Eles lutam para que o caso seja reaberto e que se chegue à conclusão definitiva do que aconteceu com Tom na fábrica. Ambos advogam ardentemente pela inocência dos outros 5 acusados. O caso, obviamente, é repleto de controvérsias. A própria justiça parece não se decidir a respeito do que ocorreu naquela manhã de novembro de 1992. Enquanto Mike foi absolvido,
Outros 4 receberam a liberdade condicional, mas Kutzka continua preso e condenado. Qual a verdade dos fatos? Se Mike é inocente, não seriam todos inocentes? Se Kutzka é culpado, não seriam todos culpados? São perguntas que até hoje suscitam as mais diversas respostas, muita discussão e poucas conclusões. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês, atualizações de casos abordados aqui no canal, e onde também apresentamos dicas de documentários, sites, livros e tudo relacionado a crimes e mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só. Um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.